Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Vibe Mundial. Apresentação do professor Wagner Borges. Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa às quintas-feiras às 19h30 e aos domingos às 10 horas da manhã. Na parte técnica aqui, o meu amigo Euri, já tinha um tempinho que eu não fazia programa com ele, e ele me prometeu hoje que não vai adiantar o relógio, que ele vai esquecer o Tomás e que ele vai se comportar hoje. Bom, pessoal, temas variados para o programa de hoje. Eu quero começar por algo que eu tenho observado com uma certa frequência, e o que eu vou falar para vocês é em tom de alerta. Lembrem-se, eu não sou mestre de nada, eu tenho defeito, estou aqui tentando melhorar, assim como vocês, em mais uma vida. Então, o que eu vou falar é do ponto de vista de um observador que trabalha com a parte espiritual, que no caso, não somente eu, tem tantos outros, mas que observa algumas coisas, como eu tenho a chance de estar aqui para poder explanar alguns temas, clarear um pouquinho dentro dessa jornada espiritual. Eu vou apontar isso que eu tenho observado e espero que seja bem compreendido, embora o tema seja espinhoso e pode ser até que muita gente não entenda, mas eu vou tentar explicar o melhor possível para que cada um, com a própria inteligência, o próprio sentimento, possa filtrar o que eu vou falar, usando bom senso. Não precisa aceitar nada do que eu vou projetar aqui, apenas filtra, observa se está de acordo com a luz, discernimento, com a evolução e as coisas que fazem bem numa jornada espiritual no coração de alguém, tá bom? É o seguinte, muitos grupos trabalham com rituais variados. Qual é a função de um ritual? Organizar, gerenciar aquele grupo que está voltado a uma prática espiritual, fazendo com que pensamentos, sentimentos e energia se alinhem dentro de uma mesma atmosfera, uma egrégora, um campo de luz, onde o ritual mantém todo mundo integrado dentro daquele trabalho. Então, rituais têm suas funções. Cada uma delas, cada linha espiritual tem determinados rituais e outras linhas não têm rituais, trabalham com outros parâmetros. Nada está certo, nada está errado, depende do ângulo que a pessoa observar e o que ela está buscando. Na questão dos rituais, existe um perigo, que é isso que eu quero alertar vocês, não é quanto a rituais no sentido sadio, que a gente encontra na Umbanda, a gente encontra no catolicismo, por exemplo, a gente encontra em grupos espirituais xamânicos, por exemplo. Todos esses rituais têm razão de ser, seja uma missa dentro do contexto católico, seja um ritual dentro da Umbanda, um ritual xamânico, onde quer que seja um ritual hindu, como o Agnihotra, tudo isso tem bojos energéticos, atmosferas, egrégoras, que têm guardiões espirituais que operam da forma que lhes é possível. É claro que eu estou falando de presenças, guias espirituais que operam por cima, baseado na luz. E aí eles trazem esta luz e vão adequando aos trabalhos, culturas e movimentos que existem na Terra, sem violentar ninguém, sem forçar a barra, simplesmente trabalhando quietinhos do outro lado e visando o melhor. É claro que esses guias espirituais, se estiverem lidando com um grupo que já consegue expandir a consciência, eles vão trabalhar assim. Mas, se pegarmos a média das pessoas, muitas ainda precisam estar referidos a alguma coisa que os ligue em espírito e verdade
dentro daquela atmosfera. E os mentores, com respeito a cada egrégora, a cada casa, respeitam isso e trabalham de acordo com o limite de cada um. Então, nesse sentido, qual é o perigo do ritual que eu quero alertar para vocês, seja lá em que ponto for? E vou repetir, não são os rituais sadios, positivos de cada atmosfera, mas eu quero comentar sobre uma distorção que pode pegar muita gente e até para servir de alerta para vocês. Vou fazer uma certa situação aqui simulada para compreender isso. Um dia, alguém descobriu uma verdade e colocou isso como um ponto azul, dizendo, isto é o real. Chegou alguém e falou, isto é muito complexo para que as pessoas possam entender. Então, para que elas cheguem nesse ponto azul, vamos criar uma camada verde em volta, para que antes de chegar no azul, a pessoa passe pelo verde como uma introdução, para que ela possa depois aprofundar e entender o centro, que é o azul. Depois chegou alguém e disse, ainda assim, a camada verde para chegar no azul já é muito, vamos criar uma camada laranja em volta, para que entre no laranja, chegue no verde, para depois finalmente chegar no centro, que é o azul. Depois alguém criou uma camada vermelha em volta da laranja. Depois alguém criou uma camada violeta em volta da outra. Hoje, então, existem 50 camadas, 50 círculos em volta de uma verdade só, que era o azul que estava no meio. E aí, o que aconteceu e que é o perigo que eu quero alertar para vocês? São tantas camadas, tantos rituais para se chegar a um ponto que as pessoas perderam qual é o ponto, perderam qual é o objetivo de um ritual, que era juntar mentes e corações numa mesma egrégora, numa mesma luz, para que todos possam crescer. Porém, são tantos círculos em volta, tantos rituais e graus, que hoje muita gente perdeu de vista qual é o alvo daquilo, que era o ponto azul lá no centro. E aí o que virou o alvo das pessoas? Os rituais, e não mais o objetivo a que eles levam, que é a luz, o progresso, o bem e atividades sadias. Então o problema não é o ritual, mas as perspectivas e camadas que muitos grupos criaram, e hoje as pessoas estão presas nessas camadas e não conseguem mais chegar no alvo que elas não sabem mais qual que é. E isso causa uma distorção e cria uma prisão mental das pessoas. Nessas camadas em volta, elas nunca chegam a despertar realmente para aquilo que era o alvo principal, que era a luz no centro daquele trabalho. Então, as pessoas, quando escutam falar de algo mais direto, usando a força da vontade, usando o próprio discernimento, elas não conseguem compreender, porque elas vão falar, mas cadê o ritual em volta disso? Presas que estão nas camadas e já não mais chegando ao centro. E eu estou sendo bem claro, eu estou falando que rituais têm suas funções, têm suas atmosferas, seus benefícios. Não é sobre ritual que eu estou falando, mas a perspectiva das pessoas em relação aos rituais se perdeu ao longo do tempo em muitos casos e já não se sabe para que fazer o ritual. O ritual virou o alvo e, na verdade, o alvo era aquilo ao qual o ritual levava. E quando a pessoa trocou isso, ela está trocando o fim pelo meio e isso vai gerar uma prisão e ela vai ficar girando em volta desses envoltórios sem nunca chegar no centro, sem nunca despertar e totalmente dependente dos rituais. E muita gente, percebendo isso, utiliza essas camadas para manipular as pessoas e deixá-las ainda girando sem que haja o verdadeiro despertar. Então, essas camadas em torno, níveis, podem criar capas de ilusão, tirando a pessoa do centro ao qual aquele ritual originalmente levava. Então é um toque para vocês, vou repetir para não ser mal compreendido, porque hoje em dia tem que deixar tudo muito claro. Existem rituais, culturas, religiões que trabalham muito lindamente com atmosferas e que ajudam demais a humanidade. Não é disto que eu estou falando. Eu estou falando das distorções em volta dos rituais que levam as pessoas a ficarem presas nas capas ritualísticas e não tanto a que elas levam. Aí a pessoa fica girando em vão, em looping, sem nunca despertar a consciência. É importante esse toque para vocês.
para que haja melhor consciência disso e você que segue um ritual de uma linha ou outra, entenda qual é o alvo daquilo, para onde está levando você, está melhorando seu caráter, sua consciência, ou só está fazendo você girar de forma religiosa sem nunca chegar a uma melhoria da consciência, que é o alvo ao qual o ritual teria que ter, que é o objetivo da elevação da consciência, trazendo amor, luz, evolução, que é o objetivo de qualquer grupo espiritual, ou religioso, ou filosófico, seja lá de onde for. E também existem pessoas que trabalham sem a parte ritualística, né, que podem usar a vontade, o discernimento, e tem seu caminho também, mas elas também podem cometer um erro, que é se virar e criticar o ritual dos outros, dizendo, aquele ritual ali é uma muleta. A pessoa de fora, se não está naquele contexto, ela não vai entender que culturalmente aquilo tem uma razão de ser. Mas a pessoa de fora pode se tornar tão arrogante que ela chega e condena aquilo gratuitamente sem entender a função do ritual. Tá? E aí também é outro tipo de prisão intelectual de quem está fora da parte ritualística, seja de onde for, mas que baixa a lenha em todo ritual sem perceber a função que eles têm. No meu caso aqui, numa visão aberta, eu também não sou muito propenso a rituais, mas eu entendo a função dos rituais, entendo o contexto cultural. Nós temos 8 bilhões de pessoas na Terra, culturas variadas, não vai ser violentando a fé das pessoas ou suas religiões que a gente vai conseguir chegar a um termo equilibrado de amor, de luz e de compreensão. Então tem que haver entendimento tanto do ritual quanto do outro que não trabalha no ritual. O que eu estou apontando aqui é a prisão que muitas pessoas têm girando em volta de rituais, que é a prisão da mente dela nas capas criadas em volta dos objetivos. E espero estar sendo bem claro para vocês aqui. Vocês sabem, eu dou palestra em lugares variados, vou a grupos de umbanda, eu vou a grupos xamânicos, grupos espíritas, Rosacruzes, grupos maçônicos, grupos teosóficos, eu vou em vários ambientes. Eu entendo, compreendo os mecanismos de cada lugar, vou lá, respeito, sei que são grupos sérios trabalhando. O alerta não é para estes grupos, eu estou falando no sentido da perspectiva errônea de quem frequenta muitas vezes rituais e acaba se enroscando, perdendo o objetivo e ficando preso na periferia daquilo. Então esse é o alerta que eu quero fazer para vocês hoje e não precisa aceitar nada do que eu estou falando, filtra, vê se o que eu estou falando é evolutivo, tem discernimento, está correto e aí cada um avalia de acordo com o seu próprio nível de consciência, tá bom? Não precisa aceitar nada do que eu estou falando, eu não trago verdade absoluta. Eu estou trazendo uma visão universalista em cima desses temas. O objetivo é contribuir. Quem sabe hoje, alguém que está girando em volta, sem perspectiva, possa realmente encontrar algo melhor e falar, isso aqui tem uma função, e eu vou chegar lá, e não ficar girando eternamente em cima disso, sem chegar nunca a coisa alguma. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto que eu queria assinalar. O segundo, dentro das áreas ocultistas em geral, grupos esotéricos que vêm aí de muito tempo, existe todo um conteúdo iniciático clássico, que vem desde o Velho Egito, atravessando pela parte iniciática da Grécia, depois a parte europeia, chegando no que a gente conhece como o ocultismo, que tem uma divisão clássica, é uma ciência oculta, porque a população sequer percebe qual é o objetivo desse tipo de estudo. Segundo, é uma ciência do oculto, porque estuda o lado invisível oculto da natureza, que é o extrafísico. E terceiro, uma ciência que oculta, para não ser vista e para que aqueles que não sejam iniciados não tenham acesso e porque não vão entender. Então, é uma ciência oculta do oculto e que oculta. O nome disso só poderia ser ocultismo. Então, dentro das linhas iniciáticas, sejam elas quais forem, herméticas, existem as questões dos graus, em que a pessoa vai avançando grau a grau. Isso é natural, igual uma pessoa dentro de uma escola, numa série, vai avançando o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e vai aprofundando. Então, é assim que surgiu toda esta cultura de graus iniciáticos, em que a pessoa vai avançando, e é claro que a pessoa que avança para um grau maior
se espera dela uma compreensão mais profunda do que a outra que é neófita e está iniciando. Só que muitas vezes algumas pessoas acumulam tanto conhecimento somente no intelecto e aquilo não desce para o coração delas, elas conhecem tudo daquela parte esotérica, espiritual, mas não conseguem perdoar ninguém. E também olha para o outro que está num grau atrás do dela e às vezes olha com arrogância e fala, está num grau abaixo, nem vou conversar com ela. Isso é arrogância esotérica, iniciática. E, na verdade, quanto maior o nível de consciência de alguém, melhor a compreensão para aqueles que estão em graus menores. Quanto maior o grau de compreensão de alguém, maior a compreensão sobre aqueles que sabem menos. E esta pessoa que aprofundou vai procurar ajudar os demais, clareando para elas, ajudando-as também a crescer, porque aquele que hoje está num grau profundo, um dia teve num grau menor atrás e foi aprofundando, sabe da dificuldade, então vai ajudar os que estão na senda. E é assim que seres de luz avançados ajudam a todos nós ainda em passos menores aqui na existência da Terra. Ajudam de formas invisíveis, projetando inspirações sublimes, pensamentos positivos, ampliando energia, trazendo toques de consciência para que todos nós possamos, cada um no seu tempo, aprofundarmos também. Então é importante colocar que a questão de graus iniciáticos não é para fazer lustrar o ego de alguém, num grau acima, olhando para alguém de baixo. Não, é para aprofundar, aumentar a compreensão, a generosidade, o entendimento, o coração e daí abraçar todos, incluindo a humanidade que nada sabe disso. Os chamados profanos, que estão por fora do tempo, são os que mais precisam do abraço dos iniciados. E quem é iniciado profundo não vai esperar reconhecimento do mundo externo. O amor é o seu reconhecimento. A luz reconhece a pessoa e ela abraça em silêncio aquela mesma humanidade que é cética, que vai criticar o trabalho espiritual dela. A pessoa profunda vai abraçar a humanidade, não importa se é cética, se não acredita em nada. O iniciado sabe, ele aprofundou. O objetivo não é ampliar o seu ego, é melhorar a consciência, melhorar o sentimento, melhorar o caráter. E muitas vezes, dentro da ascensão, grau a grau, seja lá em que grupo for, podem existir faixas, medalhas, cores, indumentárias diferentes. Nada disso revela o caráter da pessoa, porque alguém pode ter uma indumentária iniciática da cor tal, cheio de medalhas, né, que o ego dela adora, e, no entanto, não compreende ninguém, principalmente as pessoas que sabem menos, ou aquelas que sequer imaginam que esses estudos existam. Então, o grau iniciático de alguém é o caráter dela, não é a cor da roupa, não é o grau 25, sei lá, o grau 28, o grau 30 de alguma coisa. É o grau da consciência dela, desperta, clareando, trazendo a parte espiritual, trazendo a luz, né? E se tornando emissário dessa luz. A luz é soberana para o iniciado, que sabe que não é dono de nada, ele responde a uma luz maior, fluindo na sua atividade, seja atividade inerente ao trabalho espiritual, seja atividade voltada para o mundo, com as coisas do dia a dia. E alguém que tem esta compreensão sabe que é servidor da luz, não é dono da luz, e por isso vai fazer o melhor possível. E alguém que é servidor da luz só tem que iluminar, não tem que travar, julgar nada, e principalmente aqueles que sabem menos e até atacam as pessoas que trabalham nessa área. Mesmo isso tem que haver compreensão. Com o momento das pessoas, muitas delas não tiveram chance de aprofundar nada, muitas estão lutando pela sobrevivência e não tem condição nem recurso de estudar nada. Por isso, quem tem condição e aprofunda precisa compreender tudo isso, não tem que ficar julgando a humanidade lá fora, nem o colega num grau menor, e não se iludir com galardão, medalha, roupa colorida, véu iniciático e tudo isso. Nada disso revela o caráter. O que mostra realmente alguém aprofundado na temática espiritual é o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz. E não é dentro de uma reunião que ela é aferida pela luz. É no dia a dia, em relação a como ela vive com as pessoas, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz. E, ao mesmo tempo,
toda a parte de aprofundamento é a grande alegria da pessoa que mexe com esses temas, sabe? É a luz, é o amor, é a consciência, é a espiritualidade. Não é a roupa, não é a medalha, não é o grau 50, sei lá, de alguma ordem esotérica. É o grau do amor projetado, da consciência esclarecida e da atitude sadia. Isso tinha um nome nas questões herméticas clássicas. O nome era caráter de luz. Significa o seu caráter não é apenas o bom caráter de alguém dedicado a uma causa melhor, mas é um caráter que envolve outros planos. Através de estudos e aprofundamentos, a pessoa venceu o medo da morte. Ela venceu o ilusório, venceu as camadas invisíveis da natureza e ela sabe que a vida não é só a vida da matéria, sabe que outros planos interpenetram o plano denso. Essa pessoa está aprofundando, ela está expandindo o grau de consciência dela. E aí, é claro que o caráter dela não se refere só ao plano físico e às coisas do aqui e agora que sejam nobres e sadias para a vida na Terra, mas também aquilo que envolve outros planos. Então se usava esotericamente a expressão caráter de luz. O estudante espiritual desenvolve o caráter de luz para viver com este plano e, ao mesmo tempo, viver sabendo dos outros planos, visita os outros planos, conhece, não tem medo, levantou o véu, projetou luz, conhecimento lhe trouxe equilíbrio, amor trouxe equilíbrio e agora essa pessoa transita não somente na matéria, transita também espiritualmente por outros planos quando o seu corpo dorme. É assim com muitos de vocês, é assim com muita gente ao longo da história que desenvolveu capacidades. Sabemos que não é só essa vida, sabemos que não é só o caráter do aqui e agora, é um caráter multiplanos, multiconsciencial. É a luz que leva você a trabalhar, a estudar, é o que motiva você por dentro. Então, hoje, eu acordei com todas essas ideias que eu estou ventilando para vocês. Comecei falando de rituais, estou falando agora de iniciações e graus, tá? No sentido, qual é a minha intenção aqui? Caráter de luz, para que nós possamos desenvolver valores reais que não dependam da cor da sua roupa, nem da medalha que você carrega, nem do grau iniciático, ou se não tiver grau nenhum, nem do ritual X ou Y, que a sua consciência perceba o importante, a luz maior interpenetrando todas as coisas, o todo está em tudo e que haja caráter de luz, seja você dentro de um ritual, seja você fora de um ritual, seja você num grau iniciático, seja você na vida externa. Quem estuda a parte espiritual sabe que a luz é soberana e que todos nós somos pequenos emissários dessa luz maior e a espiritualidade é a grande alegria das nossas vidas. Mas precisamos desenvolver caráter de luz para que a gente possa progredir, avançar, respeitar os trabalhos diferentes, sabendo a consciência que tem naquilo, respeitar os guardiões espirituais que todas as áreas de luz têm, protegendo, orientando e que descem de planos mais altos para ajudar as pessoas de forma incondicional, invisível, sempre ajudando, não julgando. E aí, você que está no seu ritual, qual é o objetivo teu? Despertar tua consciência, a luz, contribui ali naquele ritual, soma naquela egrégora que você está, soma, põe mais luz. Agora avance, não fique girando somente nas capas ritualísticas, vá para o centro, que aí o ritual vai ter sentido para você. E aqueles outros que estão fora de áreas ritualísticas, que entendam as outras áreas e que cresçam por si mesmo, em vez de desenvolver a arrogância, julgando o ritual alheio. O meu objetivo aqui com o ritual é tentar deixá-lo mais óbvio, mais claro. Não fique girando, vá para dentro. Tá? Utilize o próprio ritual e cresça com ele, em vez de ficar preso nele. Então, espero estar sendo bem claro com vocês. E outra, de onde eu estou tirando tudo isso? Eu não sou mestre, não sou super iniciado, super médico, sou nada disso. Eu sou um estudante espiritual compartilhando algumas coisas com vocês e o meu interesse é só esse. E filtrem tudo que eu estou falando, se achar que é correto, sensato, com discernimento, pega. Se achar que não, simplesmente recusa e segue a vida do seu jeito, mas sabendo que é o seu caráter que determina o que você pensa, o que você sente, o que você é. E o que o plano espiritual vai ver em você não é a cor da sua roupa, não é o ritual, não é
A medalha simplesmente é o que você é, o que você pensa, o que você sente, o que você faz, é o que você é, e é isso que você vai carregar após a morte pro lado de lá. Euri, estamos em cima? Gente, chegamos já ao final do primeiro bloco. Daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar esse bate-papo. Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Viagem Espiritual, com o professor Wagner Borges. Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Viagem Espiritual, com o professor Wagner Borges. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, aqui na parte técnica, meu amigo Euri. Vamos aí para o segundo bloco do nosso programa. Pessoal, o meu livro, Viagem Espiritual, volume 3, que está esgotado há muitos anos, ele foi publicado originalmente em 1998. Ao longo dos anos, de vez em quando, eu pego um dos meus próprios livros, eu já lancei 15 livros ao longo do tempo, pego às vezes um trecho, dou uma atualizada, ou pego para analisar alguns pontos, pontuar algumas ideias e assim somar no esclarecimento consciencial. Eu selecionei 2 textos do livro Viagem Espiritual e eu quero pontuar para vocês algumas coisas, tá? Então vamos lá, para dar tempo. Atualmente eu não posso mais usar música como fundo das leituras de textos que eu faço, como tantas vezes fizemos. E Euri, lembra da música Landscapes do Camel, que a gente, né, tanto... Só que o YouTube hoje corta, então a gente não pode usar mais as músicas assim. Então eu estou pontuando na seca esses textos. Eu gostaria de permear com uma trilha sonora mais bonita, para dar aquele clima viajante, mas vamos ter que fazer assim pela limitação que o YouTube nos coloca, tá bom? Pela rádio, é claro que eu poderia passar como rádio, mas depois, quando estiver passando no YouTube da rádio ou lá no meu YouTube, onde eu coloco os programas, vai ser cortado. Então, por isso, para evitar, eu vou fazer isso aqui sem trilha sonora, tá bom? Tem um texto que está na página 55 do livro Viagem Espiritual, volume 3, chama-se Amparadores, Virtude e Luz. Eu escrevi esse texto em 1998, depois de ter voltado para o corpo e ter visto mais um trabalho de assistência espiritual por parte de seres espirituais elevados, que aí você pode chamar por vários nomes: amparadores extrafísicos, guias espirituais, mentores extrafísicos, protetores astrais, auxiliares invisíveis, benfeitores espirituais. Os nomes variam de acordo com cada cultura ou cada grupo que trabalha com esses temas. Aqui, estou usando a expressão amparadores no sentido daqueles seres que amparam o trabalho das pessoas que estão aqui, aqueles mentores que dão mentoria espiritual às pessoas nas saídas do corpo, aqueles guias espirituais que guiam jornadas espirituais, projetam inspirações benfeitoras. E eu fiz esse texto aqui em homenagem a estes guias espirituais, mentores ou amparadores, como você queira chamar, esses guardiões extrafísicos. Então eu quero compartilhar e pontuar agora com vocês. Eu sei que muitos que estão neste momento ouvindo pela rádio, ou assistindo pelo YouTube, ou ouvindo pela internet, muitos participam de grupos espirituais variados. E nestes grupos tem seus guardiões, seus protetores das egrégoras ou atmosferas espirituais. E aí é claro que para estas pessoas, uma leitura dessa vai lá no coração da pessoa, não é só no intelecto, porque elas já sentem isso em seus trabalhos espirituais, elas já têm esse respeito pelos guardiões espirituais que operam dentro da atmosfera dos seus trabalhos. Eu não estou falando reverência cega ou adoração cega para plano extrafísico, eu estou falando respeito por quem trabalha e ajuda. Não estou falando de dependência espiritual de guias, estou falando de colaboração com os guias. Eles nos ajudam, nós crescemos, eles crescem, nós crescemos, e a luz maior acima de tudo. Então é nesse sentido, tá bom? Chama-se Amparadores, Virtude e Luz, o texto. Vamos lá.
Além das aparências, além dos meros portais vibratórios, os amparadores espirituais estão agindo em nome do alto. Em seus trabalhos assistenciais, resgatam os espíritos perdidos nas trevas conscienciais e a todos aqueles que estão enredados nas malhas do sofrimento. Pessoal, é uma coisa para se pensar. Esses seres espirituais que saem dos seus planos maiores e vêm nos ajudar, seja aqui na parte intrafísica da Terra, ou nos planos extrafísicos adjacentes, onde tem muitas pessoas desencarnadas, atreladas ainda a paixões, vícios e tantas coisas, né? Podendo falar então de uma humanidade dupla, uma parte encarnada e a outra jungida, paralela, concomitante extrafísica ligada a essa mesma humanidade, numa simbiose oculta, né, do lado físico e extrafísico e vice-versa. É claro que esses mentores vêm de planos mais elevados e têm uma visão de conjunto muito mais ampla. Então, qual é a motivação desses mentores? É simples. Qual é a motivação do irmão mais velho ajudar o irmão mais novo? É que o irmão mais velho é mais maduro, aprofundou e por isso ele pode ajudar no desenvolvimento do irmão menor. Então, o objetivo desses mentores é ajudar, não no sentido de esperar uma recompensa celeste, não, simplesmente cada um deles transborda de dentro deles o que eles têm dentro de si mesmos. Cada um dá no mundo o que tem. Eu me lembro de um trechinho do Evangelho de Tomé, que é apócrifo, não é aceito como um dos oficiais, mas eu gosto muito. Tem uma parte ali que chegou um cara, começou a xingar Jesus de tudo quanto era palavrão em aramaico. E aí, cada palavrão que o cara jogava, cada ofensa, Jesus devolvia com uma palavra amiga, paciente e generosa. O cara xingava Jesus, dava uma palavra sadia de volta. E aí o cara foi embora. E aí um dos discípulos de Jesus, eu não me lembro se foi o Pedro ou o João, disse assim: mestre, ele só proferiu impropérios, ofensas e xingamentos para o Senhor. E o Senhor só devolveu amabilidades nas suas palavras. Por que isso, Senhor? E aí Jesus olha com aquela sabedoria e amor dele e fala assim: olha, cada um dá no mundo o que tem dentro da sua despensa. Ora, Jesus não tinha ódio para devolver, então ele só podia devolver o que ele era, amor, consciência. Então cada um dá o que tem dentro de si, transbordando. Um ser extrafísico que está feliz com ele mesmo, que está consciente, ele transborda isso. E ao transbordar, para onde vai esse transbordamento? Não vai ser para o mesmo plano onde ele está, onde ninguém está precisando de ajuda, já são consciências felizes. Então ele vai transbordar para os planos mais densos, para assim ajudar aqueles que ainda estão enredados nas malhas da dor, do sofrimento e de tantas coisas. E é esse o motivo que os leva a nos ajudar. E eu estou falando de mentores espirituais em vários planos, desde aqueles lá no plano mental sem forma, além do tempo, numa escala que a gente não tem nem como compactar no nosso entendimento, até aqueles dos planos extrafísicos elevados, que são esferas de luz, até aqueles nos níveis médios do plano extrafísico, que tem uma conformação humanoide ainda dentro da plasmagem do corpo espiritual, mas que já tem um sentimento, uma sabedoria legal. Até aqueles que operam nos níveis extrafísicos mais densos, né, o chamado plano astral inferior, umbral, Hades, Guirrina, são tantos nomes, o Kamaloka dos hindus, cada cultura desenvolveu nomes diferentes, eles também descem, dão plantão, ajudam. E tem aqueles que trabalham num processo de regeneração, saindo já daquele clima pesado e se tornando melhores, mas ajudando os que ainda não despertaram. Então você tem mentores, guias, desde níveis altos até os níveis mais densos. Eu estou falando aqueles que trabalham por propósitos melhores. E aí por isso que eu escrevi esse texto aqui. Vamos lá. Usando sofisticados aparelhos extrafísicos preparados para essa finalidade, eles transportam os sofredores dos planos densos para as estações de tratamento espiritual adequadas, situadas nos climas extrafísicos mais amenos. Eu tive a oportunidade de ver, muitas vezes, esses resgates extrafísicos por 3 vias. As saídas do corpo, onde eu participei disso,
junto com mentores, eles têm uma energia muito sutil, pessoas agarradas em planos mais densos têm uma energia bem grossa, e a pessoa fora do corpo, temporariamente, como ela está ligada ao plano da matéria pelo cordão de prata, ela tem uma energia mais compatível com aquele plano mais denso. Então o mentor leva ela e a utiliza como conduíte, como um canal, passa por ela a energia e chega no espírito carente, aí eleva ele para um outro plano. Então, eu pude observar isso pela primeira via, para mim, foi a saída do corpo. Pela segunda via, a da clarividência. Em trabalhos de energia em casa, irradiando energia para o mundo em silêncio, abria o meu chakra frontal e eu via para onde a energia estava indo e a assistência que estava sendo dada. E terceiro, com a mediunidade desenvolvida e ralando, anos e anos de desobsessão ali, ralando. E aí aprendi muito, vendo muitos trâmites mediúnicos de resgates de espíritos. E uma das coisas que muita gente não nota é que todo mundo imaginava que o plano espiritual era totalmente etéreo, sem forma, só seres de luz. Nada disso, gente. O plano espiritual é dotado de alta plasticidade, tende a plasmar ambientes e formas no corpo sutil, chamado corpo astral, perispírito ou psicossoma. Tem tantos nomes por aí. Então, planos extrafísicos mais próximos da Terra refletem um pouco a parte mais pesada dos humanos da Terra. Então, são ambientes cinzentos com plasmagem de estruturas e comunidades extrafísicas bem pesadas. Avançando um pouquinho, plano extrafísico médio, vamos chamar assim, estruturas que lembram cidades humanas, mas numa situação espiritual. Não vai ter uma cidade humana com coisas daqui, lá, mas a aparência, mas o trâmite das coisas do plano espiritual. Vai para um plano mais alto, os espíritos são esfera de energia, aí você não vai ver prédio, não vai ver nenhuma configuração. Vai para um plano mental, desaparecem as formas. Então você tem toda uma gradação que vai dos planos mais próximos da Terra até os planos mais próximos do infinito. Então você tem, nas saídas do corpo, por exemplo, tanto ser levado a um plano denso, médio ou avançado. E a pessoa que trabalha bem com isso, ela lida bem com todas essas variações. Uma hora está num lugar pesado ajudando, outra hora está num lugar avançado aprendendo, outra hora está num lugar médio abraçando alguém do lado de lá, que foi conhecida do lado de cá, e são essas variações. Então, muita gente imaginou que o plano espiritual era etéreo. Quer dizer, chega uma falange, um grupo de mentores, eles pegam e elevam os espíritos no ar e some com eles já aparecendo lá de lá. Não é assim. Ambientes mais densos exigem medidas mais drásticas, mais condensadas. Então, mentores, quando descem em planos mais pesados, eles se tornam vulneráveis àquelas vibrações. Então, por exemplo, tem um plano denso. Se tem um mentor que vem e atravessa aquele plano, ele não consegue interagir com quem está ali. Ele não é afetado, porque ele está em outra vibração. Então, para ajudar, ele condensa para poder chegar lá e interagir. E por isso a utilização de projetores extrafísicos, médiums, sensitivos de cura, que trabalham energeticamente, aí ajuda nessa condensação da energia. Então, em ambientes mais densos, a pessoa, seja a pessoa fora do corpo ou o espírito desencarnado, não consegue sequer volitar, voar. E se conseguir, vai ser com muita dificuldade. São ambientes muito comprimidos energeticamente. Então, o que esses mentores fazem? E isto tanto com eles quanto com as pessoas fora do corpo. Eles criam indumentárias energéticas de proteção. E às vezes a pessoa projetada, o mentor diz para ela, eu não posso descer naquela configuração mais densa. Eu puxei você para fora do corpo porque você está ligado à matéria, a tua energia é mais densa. Eu vou criar em torno de você um campo de proteção para que quando você se manifestar naquele plano mais denso, você esteja protegido das energias pesadas. E daqui desse plano eu vou coordenar, monitorar a sua ida lá e você vai ser levado para poder puxar algumas criaturas que já estão no momento certo de saírem dali para poder seguir a evolução, serem tratadas e tocar a bola em frente. Finalmente, elas entenderam que a maldade, toda coisa perpetrada em vida não levou a nada. Algumas agora estão com a consciência disso, resolver erguer o pensamento com humildade a um poder maior, e isso lhes permite a assistência, porque agora já não estão mais impermeáveis àquela ajuda espiritual, porque a dor abriu
a eles, né, a sensação de compressão ali, finalmente fez eles capitularem em seus egos e abrir a consciência para algo melhor. Vou descer você lá, mas eu vou criar esse campo de força. Muitas vezes, esse campo parece uma armadura de energia, como tem aqui um exoesqueleto, em que alguém veste, ou um policial veste um colete à prova de balas. Mentores criam essas proteções quando os projetores e projetoras são levados a planos mais densos, e esses próprios mentores, quando eles conseguem condensar, também têm indumentárias de proteção. E outra coisa, eles criam ambientes energéticos flutuantes, temporários, como se fosse uma estação de cura temporária. Vários deles criam, com a força do pensamento, uma espécie de sala de cura revestida por como se fossem paredes energéticas. Vamos falar bem claro, como se fosse um veículo extrafísico, uma nave extrafísica. Muitas vezes eles descem a planos mais densos com este campo de proteção. Às vezes a pessoa fora do corpo se vê dentro de um campo desse. E aí desce, e aí os espíritos que são abduzidos, vamos chamar assim, resgatados dali, fala: uma nave me levou para um centro de cura, e não era uma nave extraterrestre, era uma construção psíquica com formato que lembra uma estrutura de fora, arrebatando espíritos no umbral para planos mais altos para receber a cura. Nada disso era falado antigamente na literatura espírita mais clássica, século XIX, nem na literatura ocultista. Hoje, no mundo inteiro, tem muitas pessoas falando nisso. E aqui no Brasil, no movimento espírita, a referência principal disso está na obra do Chico Xavier, né, do André Luiz, ali na série Nosso Lar. Mas havia também vários outros médiuns anteriores ao Chico Xavier já falando nisso, incluindo o reverendo Stanton Moses, na Inglaterra, né? O Daley Owen também, que era um médium muito bom, e outras narrativas. E aí, principalmente no meio espírita, tem gente que nega tudo isso. Só que tem um detalhe: na área de saída do corpo está cheia de relatos dessas estruturas extrafísicas, que são autores que não são espíritas, são aqueles voltados para a área da saída do corpo. Eles vão falar de comunidades extrafísicas, muitos deles sequer leram a literatura espírita. Então a literatura de saída do corpo está cheia de relatos de estruturas plasmadas do lado de lá. Outra, dentro da área ocultista, tem relatos de ocultistas também. Dentro da literatura teosófica, clarividentes como Charles Webster Leadbeater ou a Annie Wood Besant também falaram disso. Major Arthur Powell, Ginara Jadá, são muitos autores. O problema é quando a pessoa está presa dentro de uma doutrina só, ela acha que o universo inteiro é regulado só por aquela doutrina, seja ela qual for. Então, a literatura de Chico Xavier é muito rica, a literatura esotérica, teosófica, a literatura de projeção, estudando de mente aberta, converge claramente, você vê. Agora, a pessoa que tem saídas do corpo mesmo, ela vai ver isso tudo lá fora. Ela não está criando da mente dela. Isto existe, está relatado em muitos contextos fora do relato dela. Então, eles criam artefatos grandes como se fossem flutuantes, né? Parecendo uma nave mesmo, parecendo um vagãozão de metrô no ar, e puxa os caras ali para dentro. É um centro de cura portátil, né? Que leva ali móvel para depois levar para estruturas de cura no plano extrafísico propriamente dito. Então, vou repetir, ó. Usando sofisticados aparelhos extrafísicos preparados para essa finalidade, eles transportam os sofredores dos planos densos para as estações de tratamento espiritual adequadas, situadas nos climas extrafísicos mais amenos. Nesses ambientes salutares, ocorre a maravilha da assistência espiritual, onde os doentes conscienciais são submetidos aos banhos de luz, que restauram suas energias e corrigem os desequilíbrios de suas vibrações. Isso aqui eu já falei muitas vezes aqui para vocês, de planos extrafísicos, lugares que eu fui, os espíritos recebiam banhos de luz, era forma de cura para regenerar o corpo espiritual deles. Já contei que entre o plano astral propriamente dito e o duplo etérico do plano físico, existem níveis intermediários entre planos que são estruturas de cura para tirar as energias remanescentes do duplo do corpo para passar a pessoa para o lado de lá. Às vezes esses ambientes estão por sobre os hospitais, onde muita gente desencarna todo dia, e às vezes estão sobre ambientes da natureza que tem muito prana, muita energia natural. Então eles constroem
situações e ambientes por cima do duplo, e ali leva aquele espírito desencarnado, ali tira dele aquelas energias remanescentes da Terra, trata usando energias da natureza, porque a pessoa ainda está no duplo desse plano, para depois passar o corpo astral dela para um outro plano. E é nesses lugares que existem esses banhos de luz, e também que as pessoas parecem que atravessam um rio, está embaixo de uma cachoeira. Não é a parte física, é o duplo destes elementos, muitas vezes são usados para ajudar as pessoas que desencarnam e ficam meio que agarradas. Energias da natureza são usadas para soltá-las. Os amparadores que operam nessas estações do bem são exímios manipuladores de energia e profundos conhecedores da estrutura do corpo espiritual. São silenciosos, sutis, educados e muito conscientes da tarefa que lhes cabe. Tratam os pacientes com respeito e atenção, pois consideram que todos são dignos de receber a luz que cura os distúrbios da alma. Esses guias espirituais são respeitosos, nenhum deles vai ficar doutrinando ninguém, eles querem ajudar a pessoa a passar. E a pessoa, utilizando o seu livre-arbítrio, já recuperado do lado de lá, segue a doutrina que quiser ou nenhuma doutrina, mas mentores não estão aí para obrigar ninguém a seguir nada. Eles querem ajudar a soltar, clarear, educar, e aí a pessoa escolhe por onde ela vai, por seu próprio discernimento. Eles elevam a mente ao alto, de onde aurem a inspiração e a força sutil que lhes norteia o trabalho. Enquanto curam com a luz, repetem silenciosamente a palavra virtude em seus centros frontais. Essa é a palavra-chave que eles evocam em suas conexões mentais com os planos sutis e também que utilizam para a evocação dos seus próprios potenciais extrafísicos. Fazem isso agradecendo ao todo pela oportunidade do serviço luminoso. Pessoal, eu vi grupos de mentores que operam aqui na atmosfera extrafísica do Ocidente, principalmente grupos de médicos desencarnados e trabalhadores de cura do lado de lá, todos concentrados, e no chakra frontal deles, do corpo astral, o para-chakra do lado de lá, na testa configurada, eu via eles repetindo a mesma coisa, virtude. Virtude, virtude. Este era o mantra que eles usavam. Eles não estavam no Oriente com as palavras floreadas do sânscrito ou de outras linhas, como a China ou o Tibete. Eles estão egressos do Ocidente. Então, eles usavam palavras de força para que eles, então, ancorassem essa virtude, essa luz, para daí passar para os planos mais baixos, para quem está sofrendo. Gente, que legal você ver um grupo todo vestido de branco, ali todo mundo concentrado, virtude, virtude. E você olha, você vai ver toda plasmagem de tudo quanto é tipo, masculina, feminina, alta, baixa, negra, branca, amarela, vermelha, e até aqueles que não têm nem forma, somente a configuração da luz, vibrando virtude em vários planos. Você vai lá projetado, você sente essa energia vindo em você, uma força. Imagina, um grupo inteiro, virtude, virtude, não no sentido moral da palavra, sentido da luz, do bem que vai ser feito. E aí eles vibravam e me deixavam ver isso, e eu sentia essa energia muito legal, como sinto até agora, de estar falando sobre isso, sabe? A gente leva uma vida tão complicada, o mundo está tão complicado, e eu estou falando para vocês de seres de luz que vibram virtude e ajudam a todos incondicionalmente. A esses amparadores das luzes da cura, a nossa admiração e nosso profundo respeito, e que sua dedicação e amor possam inspirar todas as pessoas, na Terra e nos planos extrafísicos, a também evocarem a virtude e a luz que restauram as mentes, as emoções, os corpos e as energias. Então, escrevi esse texto naquela ocasião, 1998, está na página 55 e 56, para falar um pouquinho da presença de mentores, ou se quiser chamar amparadores, guias, protetores, essa galera do bem que ajuda todos nós aí em vários grupos. Nenhum deles está limitando a ajuda em função da crença da pessoa, da raça ou do sexo. Eles ajudam a todos, senão não são guias espirituais. Eles não são julgadores da conduta de ninguém, eles são amparadores. E eles existem em vários níveis. E nós estaríamos muito complicados sem esse pessoal estar dando uma forcinha, principalmente nós, que trabalhamos com as saídas do corpo, com os fenômenos anímicos e mediúnicos.
Todos temos potenciais, mas é tão difícil a gente desenvolver que aí esses irmãos mais velhos vão dando uma forcinha, tendo paciência com a gente. Eles já foram como nós aqui, eles compreendem nossas falhas e tentam ajudar sem julgar nada, de forma incondicional. E que honra poder falar deles, que alegria poder estar aqui no programa Viagem Espiritual, falando desses mentores espirituais. Euri, estamos em cima? Estamos, né? Gente, comecei falando de ritual, caráter de luz, iniciações e desemboquei nos mentores espirituais. Temática variada, espero que tenha contribuído para o entendimento de vocês, cada um de vocês do seu próprio jeito, e que todos nós possamos crescer, possamos melhorar muito. Até mais. Há almas boas, tranquilas